Boa noite, meu nome é Marcelo, PY2FN. A palestra de hoje é voltada principalmente para iniciantes, tá? Ou o pessoal que não tem o hábito de utilizar os cartões QSL físicos. Muitas pessoas têm dito que o QSL vai morrer, que não vai mais ter cartão QSL, que vai ser tudo eletrônico e que ninguém mais vai trocar cartão. Eu não concordo com isso, tá? Na realidade, vão coexistir todas as formas paralelamente, porque as pessoas ainda, muitos, querem o cartão QSL, tá bom? Passa, por favor, Felipe. O que é o cartão QSL, tá? O cartão QSL é uma confirmação escrita do contato entre duas estações ou registro unilateral da recepção dos sinais de uma estação SWL, Shortwave Listener, de estações de rádio amadores ou até mesmo de transmissões de rádio AM, FM, televisão, ondas curtas. Esses cartões geralmente são enviados no ato do primeiro QSO, realizado entre as duas estações, mas muita gente envia QSLs para cada contato realizado, tá? Dá muito trabalho você ficar tentando lembrar para quem você mandou, para quem você não mandou. A maioria do pessoal que usa o cartão tem dois hábitos, ou paga só para quem mandou para eles, ou manda para todo mundo logo de uma vez. Cada um escolhe o seu cartão, tá? A forma, a imagem, como quer montar o cartão. É muito pessoal isso daí, tá? Esse é o cartão meu novo recente, que os contatos a partir da semana passada eu estou começando a mandar. Essa é uma imagem da revista QST, de cerca de uns 30 anos atrás, mais ou menos, feito por um cartunista. Eu pedi autorização para a revista e para ele, e ele pegou e autorizou utilizar essa imagem, que eu queria de um cartão diferente. Então, assim, é muito pessoal cada um o que coloca na imagem do seu cartão. Se manteve, novembro 2 é Ele é o autor, o autor da charge. Pode passar, Felipe. Qual a origem do cartão QSL? Eu nunca tinha pesquisado isso e eu fui atrás da história para tentar entender como isso surgiu. Não se sabe ao certo quem teria inventado a prática do envio do cartão QSL. Historicamente, a mais antiga referência parece ter sido uma carta enviada em 1916 a partir de 8VX em Buffalo, Nova York, para 3TQ em Filadélfia, Pensilvânia, confirmando uma recepção, não foi um contato bilateral. Naquela época não eram utilizados os prefixos de TU e os operadores criavam seus indicativos de forma aleatória. Na época, Edward 3TQ inclusive escreveu um texto e notificou a RRL sobre a novidade e escreveu um artigo para os leitores da QST. Passa o próximo texto, por favor, Felipe. Essa é a versão original da carta que ele escreveu para a RRL e para a QST, informando que ele recebeu essa carta e foi uma novidade para ele. Ele achou uma coisa muito interessante, tá? Dessa recepção, e ele pediu para que a RRL e a QST notificassem as pessoas para que começassem a enviar confirmações dos contatos. Então, assim, a referência mais antiga que nós temos é essa de 1916, tá? Que confirmou o contato com a distância de 14 milhas, a potência 1 a 4 kW para conseguir fazer o contato. Desculpa, que ele estava transmitindo e ele foi ouvido a 400 milhas com isso daí. É muito interessante. americano. Oi? Americano, tá? Essa abreviação 8VX tem um número, era U. Os americanos usavam U de United States, tá? E por isso, mas eles falavam só as últimas, o número e a letra. O 8 já era uma abreviação e eles já estavam dividindo o país por contatos. O primeiro cartão QSL mesmo que se tem história, que se localizou impresso, é esse de 1919, de 8UX, na realidade era U8UX. Isso está num acervo de QSL Collection na internet, tá? Que mostra. Então, esse é o QSL mais antigo que se conhece, também é de uma recepção, não é de um contato bilateral, tá? Que foi mandado por esse radioamador também dos Estados Unidos, tá? Oi? Passa para o próximo, por favor. Ué, não apareceu? Pulou uma imagem. Na Europa, o mais antigo registro que nós temos é na Inglaterra, tá? De 2UF, um QSL enviado em janeiro de 1922. Passa para ver se aparece o QSL, também não apareceu.
comeu a imagem. Aqui também tem imagem? Tem imagem. Quer Oi? que eu volto? Dá uma olhadinha para ver o que pode ter acontecido. Mas o computador não tem memória suficiente para ver essa imagem. A imagem está interrompida. Ah, não tem imagem, né? Ah, passa pro micro. Acho que a imagem é muito grande, não está abrindo. Roberto, Então nós conseguimos localizar também a imagem do primeiro cartão brasileiro que se tem conhecimento, tá? É de 1924, da estação BZ1AC, tá? Brasil, eles abreviavam como BZ antes da ITU criar a nomenclatura específica nossa para os cartões. Aí. Esse era o cartão do 2UV. Cadê o Fabinho? 2UV, tá por aí. 2UV, tá? A próxima imagem. E aqui é a foto dele operando. Tá? Em 1922 tem a fotografia do operador que encaminhava esses QSLs para o pessoal. Pode passar? E operando em telegrafia, hein? Vamos lá. Bom, do Brasil, a mais antigo que nós temos lançado e encontrado é esse cartão de Carlos Lacombe, do Rio de Janeiro, de 1925, tá? Não tem a informação para quem que ele estava mandando, ele confirmou um contato, talvez as informações tenham se apagado aí, mas esse é o cartão mais antigo que se conhece do Brasil, inclusive nos acervos internacionais de uma estação brasileira. Ele era filiado da RRL? Oi? Olha lá. Sim. A nave não tinha ainda, né? Não tinha. Esses cartões simples, muitos dos quais eram caseiros, nunca foram destinados a serem tratados com cuidado concedido ao material de arquivo. Por isso que tem muito pouco material guardado disso daí, né? Ou como documentos... culpa da viúva. Oi? Culpa da viúva. Ou como documentos com futuro significado histórico. Lembre-se também que a prática surgiu antes da década de 1920, quando o mundo não tinha acesso amplo ao telefone, sem televisão ou internet. A maioria dos lugares de onde emanavam as primeiras transmissões, como Austrália, Nova Zelândia, América do Sul, Estados Unidos, e por uma questão logística, os países que constituem o Império Britânico, eram por demais exóticos para a recepção dos primeiros sinais vindo das ondas de rádio e restrito a muito poucos, tá? Imaginem as dificuldades que se tinham porque não existiam equipamentos comerciais, as pessoas construíam os equipamentos para poder transmitir e para poder receber. Era o radioamadorismo pioneiro mesmo. Pode passar, Felipe. Por esta razão, o radioamadorismo, no sentido mais pleno da palavra, naqueles dias era talvez ainda mais mágico do que ainda hoje, com os entusiastas que realmente tinham o mundo na ponta dos dedos. Por fim de obter os cartões QSL, era ainda mais gratificante, pois era a recompensa de um trabalho árduo da construção de seus equipamentos caseiros para realizarem as recepções e contatos. Por que os radioamadores trocam cartões? Tá? Passada essa parte inicial. Três motivos básicos norteiam o radioamador. O primeiro são os que colecionam os cartões. Tá? O João Roberto mesmo mostra que quando ele chega com os cartões em casa, a filha, o pessoal gosta de ver, olhar. Então, uma das formas é guardar os cartões. Esse hábito vem dos cartofilistas, que são os colecionadores de cartões postais, tá? Que tinham o hábito de guardar os cartões postais, todo mundo viajava, antigamente mandava um postal de onde tinha ido, tinha voltado. É o mesmo hábito, só que o radioamador guarda dos seus contatos, tá? Como guardar cartão? Tem uns amigos aí que guardam nas caixas de sapato, tá? Quando eu mandei fazer, esse é um lado da minha mesa do Shack, eu mandei fazer gaveta já com as separações específicas, usando o padrão do cartão japonês, que é o maior, para que você possa organizar o cartão lateralmente, tá? Então, para poder organizar os cartões. Então, eu tenho divisões aqui de DXCC, essas divisõezinhas aqui são papeletas com os prefixos dos países, para você poder guardar os QSL separados por país, para poder facilitar a localização. Pode passar, Felipe. Os caçadores de diplomas, tá? Quem caça diplomas ou participa do DXCC, obrigatoriamente tem que ter os cartões QSL, porque nem todo mundo usa o LOTW, o EQSL não vale para o DXCC, tá? Então você tem que ter. Então o QSL físico ele serve de confirmação para que você possa efetivamente comprovar que contactou um país. Então, para poder subir no ranking e aumentar o número de países confirmados no DXCC, você vai ter que ter o cartão.
Ou seja, obrigatoriamente você tem que utilizar todas as formas de confirmação para poder ter acesso ao DXCC. Eu conheço gente que fala assim, eu quero só fazer pelo LOTW. Não adianta. Algumas entidades não usam o LOTW. Então aquele cartão só vai vir para você físico. Você vai ter que pegar aquele cartão, fazer um log daquilo, passar para o PY2KP, que é o nosso checker aqui no Brasil, e mandar aquilo para os Estados Unidos para que o teu crédito possa entrar. Então, você precisa ter a confirmação de cartão QSL também de forma física. Marcelo, Oi. por exemplo, do Tango 30, o Alex esteve lá e gostou do rapaz, uma boa recepção na casa dele e tal, fez os cartões de QSL aqui e mandou para o cara não tinha condição nem de fazer cartão de QSL. Uma ilhazinha, tudo. No Pacífico, nem internet tinha direito lá. Então, o que o Carlos está registrando é que algumas entidades, alguns países, alguns operadores realmente não têm acesso nem ao correio, às vezes, de forma regular, para poder mandar isso. Por isso tem os managers, que nós vamos falar daqui a pouquinho mais para frente. E a terceira e mais importante, tá, é a confirmação efetiva de que você fez um contato. Para os contatos normais, o cartão QSL pode ser simples, mas tem gente que pratica determinadas modalidades de radioamadorismo que o cartão QSL é como se fosse troféu, tá? O pessoal que faz QRP é um pessoal muito assíduo em querer ter o cartão, tá? Porque ele transmite com pouca potência, ele direciona os esforços dele para a construção de antenas que sejam eficientes e a cada país confirmado como QRP, ele tem um troféuzinho que comprova que ele com 5, com 2 watts conseguiu fazer um contato longínquo. Então, alguns cartões de radioamadores de QRP divulgam isso. Se vocês fizeram uma pesquisa na internet, eu nunca tinha feito isso, bater QSL e QRP, são milhares de estações que utilizam a expressão QRP nos seus cartões e utilizam nos contatos que eles realizam com baixa potência. Pode mudar, Felipe. É importante te responder o cartão quando o rádio escuta te manda. Exatamente, exatamente. Você saber como preencher corretamente. Nós vamos falar daqui a pouquinho. Primeiro, tá bom, então já sabemos, somos radioamadores, queremos ter nosso cartão. Qual é a medida oficial de um cartão? Tem gente que não se preocupa com isso, tá? Dependendo de quem você manda fazer o seu cartão aqui no Brasil, tem 2, eu não vou citar nomes, que fazem o cartão na medida exata e tem um que, é totalmente fora do tamanho padrão. A Iaro recomenda o QSL no padrão 9 por 14 centímetros. É a maioria desses cartões que vocês receberam. Mas se vocês pegarem os cartões e medirem, por isso eu dei um montinho para todos vocês, vocês vão ver que não tem padrão. Tá? São cartões do mundo inteiro, cada um utiliza. Então existe uma margem de utilização aí entre o 9 por 14, que é o tamanho talvez menor, tá? Para um padrão maior, que vocês vão ver daqui a pouco, que é o padrão japonês. Tá? Isso é recomendado por quê? Como circula cartão pelo correio, isso faz com que haja uma padronização entre os birôs do mundo inteiro para poder trafegar cartão. Tá? Eu já recebi QSL que era desse tamanho, você tem que dobrar em 2 para guardar na gaveta. E QSL que era desse tamanhico, ou seja, não faz sentido. Então o ideal é que se siga essa recomendação. Com esse tamanho, o cartão fica perfeito. Aqui um exemplo de cartão, na medida 9 por 14, da expedição de Mianmar. A diferença é que eles fizeram um folder, mas dobrado, ele está 9 por 14. Porque eu coloquei esse cartão, essa expedição foi patrocinada pela Labra em 2013 e tem nosso logozinho lá na expedição. Também são comuns os QSL no formato de cartão postal, tá? Que são os cartões de 15 por 10. Os japoneses usam muito esse formato. Se você pegar, é exatamente o tamanho de um cartão postal. E o japonês, se você olhar, tem o hábito de colocar até a parte de endereçamento de CEP, aquela coisa toda. Por quê? Porque no começo, eles utilizavam muito o próprio cartão para enviar pelo correio, para economizar a despesa com envelope, com todo esse tipo de coisa. Aí você recebia o cartão carimbado, a prova da circulação daquele cartão era mais evidente. Então, um cartão no formato 15 por 10, que vocês também viram alguns espalhados por aí. Olha lá, Felipe. Gramatura também tem padrão. Nós vimos um exemplo de um cartão que está numa folha de papel, se você assoprar, desintegra. E tem gente que usa papel muito grosso,
que causam um peso excessivo quando você manda cartões em grande quantidade. Então a gramatura indicada é entre 180 a 250 gramas, que o cartão vai ficar num tamanho, num peso considerável. Então vocês têm que exigir isso de quem for fazer o cartão, se não for uma empresa especializada. As empresas especializadas já seguem essas normas, tá? Vamos lá. Tá, e como preencher o cartão? Passa para o próximo, depois a gente volta para cá. Aqui um verso dos meus cartões, tá? O que tem aí no cartão e como tem que ser preenchido, tá? Para qual estação, o prefixo da estação que você está enviando, tá? A data, dia, mês e ano, você pode inverter no padrão americano, mês, ano, dia, mês, mas o ideal é que você escreva o que é dia, mês e ano, ou abrevie DMY, para não confundir. Oi? Então, assim, então você pega, mas abrevie. Se você não for, não deixe sem escrever. Coloque pelo menos o D, o M e o Y lá. O horário UTC, sempre, mesmo num contato nacional, que é Universal Time Coordinate, que é o GMT, que é o horário de Greenwich, que aqui no Brasil, São Paulo, são mais 3 horas, 2 no horário de verão. Então, o ideal é que você coloque o horário no padrão internacional. Porque quando ele chegar no outro país, vai bater com o horário internacional que ele vai colocar lá também, então vocês vão se encontrar. Agora, se cada um usar o horário local, as informações não vão bater. Então, horário TC. Banda ou megahertz, aí fica a escolha. Você pode colocar o banda, aí você vai colocar 80 metros, ou o megahertz 3,5. Também é a gosto. Não existe nenhuma forma que exija que você escolha uma forma dessa. Two-way, tá? Ou mod, também as duas expressões, onde você tem lá o modo de operação. JT65, SSB, CW, LSB. E o RST, que é o sinal, os 3 dígitos em telegrafia e modos digitais obrigatoriamente, e 2 dígitos na infonia. Outra coisa que você pode acrescentar, tá, seria o manager. Tá? O que é o manager? Isso o Felipe vai até, talvez, acho, comentar na parte dele lá. É muito importante colocar nos QSLs quando você faz um contato com uma estação de outro país que o cartão tem que seguir para outra pessoa. Via alguma coisa. Então, para nós da Labre é essencial isso, porque não é nossa obrigação ficar fazendo isso e vocês vão entender por quê. Pode voltar lá, Felipe? Então vamos lá. O TO, indicativo que você trabalhou, o radioamador que vai receber seu cartão. Manager, se for o caso, é aquele que gerencia o trâmite dos cartões QSL de um determinado indicativo, muito usado em expedições ou para estações onde não existe o serviço de birô regular ou oficial. Data, a data do contato, preferencialmente indicando se é dia, mês e ano. Lembre-se que muitos países é ao contrário, tá? Two-way, o modo que foi trabalhado o contato, pode ser a SSB, a AM, FM, RTTY, CW ou qualquer outro modo permitido e autorizado. Megahertz, a frequência, que pode ser banda também, tá? Em alguns casos não indicamos a frequência, mas apenas a banda. UTC, a hora do contato, usamos a hora universal, meridiano 0 com referência e não hora local. No Brasil somamos mais 3 horas. RST, qualificação do sinal, e PSE TNX, se você está pedindo ou se você está agradecendo ao QSL. Tem gente que negligencia isso, mas isso é muito importante, porque tem gente que só paga cartão depois que recebe. Então, se está lá TNX, ele sabe que ele já mandou para você. Então, não corre o risco de ficar mandando cartão infinitamente dos dois lados sem controle, se já tiver marcado. Então, é um detalhezinho bobo, mas que faz a diferença para quem tem essa mania de só pagar cartão depois que já recebeu. O pessoal não pensa nisso. Eu só vou pagar depois que eu recebo. O outro pensa igualzinho. Ele manda, o outro manda, ele manda. É capaz desse cara mandando cartão para outra vida inteira. Porque não tem esse controle, tá bom? 2 pulos aí, Felipe. Outras informações importantes. Seus dados pessoais, sua localização geográfica indicando seu grid locator, sua zona ITU, sua zona CQ e, se aplicável, a sua numeração IOTA, tá? Grid locator, como vocês sabem, é o conjunto de 6 caracteres. Aqui em São Paulo, Golf 66, o meu é o SL, tá? Provavelmente para todo mundo de São Paulo muda só o finalzinho, mas existe uma variação. A zona ITU, que é as 60 zonas que foi dividido o globo para ITU. A zona CQ, que foi criada pela revista CQ,
tá? Para dividir o globo em 40 zonas e ser aplicável a numeração iota para quem está no litoral ou visitando uma ilha, alguma informação assim. Isso é muito importante para os diplomas. Também que além da numeração iota, tem que ter o nome da ilha. Então, isso daí Se não tiver, não vale. quase obrigatório. É comum ainda os radioamadores citarem para quais diplomas o seu QSL é válido ou ainda os clubes ao quais pertencem. Também é normal o pessoal colocar os logotipos dos seus clubes e se vale para algum tipo de diploma específico, tá? Também é absolutamente normal serem divulgados suas conquistas pessoais, como suas conquistas no DXCC, os diplomas da CQ, Magazine e outros diplomas que normalmente coroam a vida de um praticante de DX. Então, geralmente o cara coloca lá que ele tem o Top Honor Hall, que ele tem o 5 banda DXCC, que ele tem o WPX AOE, ou seja, ele coloca que ele já tem aquelas conquistas maiores que o praticante de DX costuma ir atrás. Vamos lá, qual a importância do cartão QSL para diplomas que a gente comentou lá? Como ressaltado, apesar do avanço das confirmações eletrônicas dos QSOs realizados, muitos diplomas ainda exigem a posse do cartão do QSL físico para sua obtenção. Um exemplo bem conhecido é o programa IOTA da RSGB, que exige o cartão físico como prova dos seus contatos realizados. Esse diploma, ele é muito interessante porque assim, ele foge do contexto de entidades e passa a considerar ilhas ou grupos de ilhas, tá? Então ele tem nas regras deles as distâncias que as ilhas têm que ter uma das outras para poderem valer como ilha. Então às vezes um grupo de ilhas pertence a uma ilha só e não ilhas diferentes. O diploma DIB brasileiro já pensa diferente, ele numera as ilhas de forma diferente do IOTA, por número de ilhas separadas, tá bom? Pode passar. Métodos de envio do QSL físico, que é o que nós estamos tratando aqui. Via direta ou birô? Você pode falar, mas por que eu mando um QSL via direta? Os QSLs podem ser enviados de duas formas, via Labre através do serviço de birô ou via direta através dos correios. Para quem deseja obter a confirmação de seus contatos, será necessária a utilização das duas formas a saber. Por que alguns cartões devem ser enviados via direta? Como os cartões via birô circulam entre as associações nacionais dos radioamadores, muitos países menores e centenas de entidades não possuem birô. Então não adianta você fazer um contato com 3B8 e largar o cartão aqui na Labre. Você está jogando dinheiro fora, dando um trabalho desnecessário para a gente, porque não existe birô em 3B8. Então a gente vai devolver o cartão para você com um carimbão e ainda vai não utilizar o seu cartão QSL. Então esses países mais difíceis, o que é ideal você fazer? Vai no QRZ e olha, via quem tem que ser enviado. Não é o papel da Labre fazer isso. Ou seja, chegou aqui um cartão para uma entidade dessa, nós não vamos tacar no QRZ pesquisar para onde tem que ser. Se a gente fizer isso aqui, a gente não trabalha mais, tá? Quem quiser se atualizar, tem o site da IARO que tem a relação dos birôs abertos, fechados, inativos. Você consegue saber isso daí. Mas o ideal é, cada contato que você fizer, vai lá e dá uma olhadinha no QRZ. Você pode descobrir que o cara não vai pagar cartão para você. Only LOTW. Ou seja, não adianta você mandar o QSL via birô. Tem radioamador que coloca, não quero QSL. Não quero QSL, ele só quer confirmação eletrônica. Então assim, você fez 500 contatos, você vai ter que olhar 500 vezes. Obviamente que você não vai olhar americano, alemão, apesar de ter alguns que falam que não querem, mas ninguém vai ficar olhando um por um, é impossível, tá? Mas os diferentes de países menores, o ideal é sempre olhar. Ocorre que por questões éticas e de reciprocidade, a estação que solicita um cartão via direta tem a obrigação de prover o porte e retorno do cartão para a estação DX, com envio de SASE mais GS ou IRC. GS, Green Stamps, dólares. IRC, International Reply Coupon, tá? Então você quer um QSL de 3B8, você quer mandar pelo correio. A ética manda que você envie para ele, coloque o envelope, acrescente $2 ou um IRC para que ele possa devolver o cartão para você. Tá? Mas cadê a reciprocidade nessa história? Oi? Se você está pagando o seu para enviar e pagando ele para enviar para você, eu não entendi. Então, a reciprocidade, ela está no seguinte sentido. Ele é a estação DX, tá? Ele fez 10 mil contatos. Você é uma estação comum. Imagina ele receber 10 mil cartões
e ele ter que pagar do bolso para mandar para os 10 mil que mandou para ele. Eu entendo isso, mas Talvez a colocação não tenha sido adequada, mas na realidade a ideia é justamente essa. Como você precisa do cartão e você está mandando para ele, você tem que mandar o porte para ele devolver para você. mas hoje eu vejo muito. Hoje eu acho que peguei uns 200 olhando, quer dizer, não era nenhuma expedição e todo mundo quer o dinheiro para quê? Então, é que alguns só pagam direto. Não é expedição, mas você pega 4L, Geórgia na Rússia, não tem birô. Então ele já avisa, você quer o cartão dele? Me mande pelo correio com o dólar, porque senão ele... O Roberto quis dizer o seguinte, o cara disse, se você mandar via direta, me mande uma contribuição. Exatamente. Não me manda via birô. Exatamente, mas é que tá, na realidade, tem gente que fala direta, LOTW, birô, pede de qualquer jeito, tá? É que antigamente, pelo menos não está acontecendo aqui em São Paulo, o QSL via birô, o que acontecia? Como o pessoal só paga quando recebe, demorava muito tempo para ir e voltar. E o cara desesperado pro DXCC, já pediu o QSL para chegar rapidinho. Não tá mais assim. Se vocês perceberam os cartões de vocês ultimamente internacionais, para quem manda primeiro, tem 3, 4 meses já está chegando o cartão aqui. Tem carta que não chega nesse tempo. Tem cartão que você pede direto que não chega nesse tempo. Então tá andando bem isso daí. Passa, Felipe. Marcelo, Oi. nesse caso do RC, como que você acha que é isso? Então, RC é bem perguntado. O IRC você compra no correio. Só que a maioria das agências nem sabe o que é isso. Você precisa ensinar para ele, que é o Internacional Reply Coupon, eles vão pedir para o centro de distribuição encomendar, eles conseguem para você. Só que o RC está R$ 8,50. Eu tenho, se precisar. Ainda está mais barato você mandar $2. Eu tenho. Tá? Então sai mais barato você mandar, mesmo com o dólar caro, sai R$6. Tá? Outra coisa importante, muita gente não gosta do IRC, porque algumas entidades postais, apesar de serem obrigadas, não trocam o IRC. Então o IRC ele deveria valer um porte postal internacional em qualquer país do mundo, mas não é isso que acontece. Então o pessoal fala que não quer IRC, quer o Green Stamps. Mas é o contrário. E tem validade. Tem o contrário também. Acho que você falou uma coisa agora Então. que é muito importante, é naquele contato você vai no QRZ do cara e olha. Porque, por exemplo... Eu mandei para Namíbia, 5 cartas para Namíbia e não recebi confirmação. Então, uma coisa Até importante que o Carlos falou, hoje. Eles roubam os dólares. então assim, Rússia, você vai ver informação na Rússia que ele fala, não mande Green Stamps. Ou no QSL. Only QSL, ou ele coloca lá que ele quer IRC. Porque o pessoal não quer roubar IRC. Agora dólares verdinho o pessoal quer. Então o ideal é você comprar. Tem envelopes mais grosso do que o normal. Tem gente que não presta atenção nisso. Compra qualquer envelope para colocar. Envelope mais grosso. Pega uma folhinha de sulfite, coloca e coloca dentro para poder tampar. Indicativo, não coloca indicativo. Nenhuma sinalização que é para um rádio amador. Vou colocar lá papel carbono mesmo. Tá assim. Então isso é importante. Então o envio de cartões para manager deve ser igualmente feito de acordo com as instruções dessas estações postadas geralmente no QRZ. Assim, até mesmo por exigências das associações locais, pois alguns managers não estão autorizados a receber QSL via birô, dado ao volume de tráfego gerado por esse serviço. Me perguntaram lá em cima. Nova York. Tá? Não é nem questão Nova York. Aqui tinha um PY2 não sócio, que colocava QSL via PY2 sócio. Tá. Só que o volume dele não era. Não era um cartão, era caixas de cartão. E aí falar, mas ele é meu manager. Não, ele é seu Aspone. Ele é seu testa de ferro para receber cartão sem pagar labre. Agora, qual o problema disso? Faz uma expedição como, por exemplo, Tromelan. Fizeram 100 mil contatos. QSL via N7RO. Você já imaginou mandar via birô 100 mil QSLs para N7? A gente tem o PY2 PT aqui que recebe um volume muito Por causa da expedição que teve. Por causa de tanto 30, por causa de 8 Romeo 1, deve ter mais alguma coisa ali. Então, a gente faz. Agora, lá nos Estados Unidos, não... E o cartão não volta, tá, gente? Não chega no cara e não volta. Vai pro lixo. O padrão americano é, se você não retirar o cartão, destruir. Destrói. Não volta. Você nunca vai ver um cartão americano muito raro. Sai de
not member, sai de quem volta, mas é muito raro, é lixo, tá? Eles são bem práticos com relação a isso daí. Porque tem custo para devolver. Sim, tem custo. Então a ideia é que se preste atenção nisso, para que vocês possam evitar esse tipo de trabalho para o mundo inteiro. Vamos lá. Oi? O SAE. Ah, o SAE é o Safe Address Envelope, é um envelope auto-endereçado, que você também tem que mandar o envelope já preenchido com seus dados para voltar. Se você não mandar, tem gente que não manda QSL também, tá? Mandou dinheiro, mas eles não mandam. Não manda. Ou cuspe pra fora. Oi? Solicitação de cartões físicos pelo método de OQRS. Uma novidade muito prática que surgiu recentemente para evitar esse tráfico de dinheiro, tráfico de IRCs e economizar no correio é o OQRS. O que é o OQRS? É um método eletrônico de solicitação de QSLs através de PayPal. Você tem uma conta PayPal com cartão de crédito, você paga e manda dinheiro pelo cartão de crédito, ele manda para você. Aí ele vai pegar o envelope dele, ele vai preencher o cartão para você com os dados que você mandar para ele e vai mandar o cartão para você. Geralmente o pessoal pede de 2 a 4 dólares, varia, para receber um cartão via OQRS. Sai mais barato você pagar 4 dólares por OQRS do que você mandar 2 dólares pelo correio, que não sabe se vai chegar e vai pelo correio. E se chegar, o cara pode falar com má fé, dizer que não recebeu e você vai provar como? Você vai mandar registrado internacional e pagar 20 pau? E outra, você nem precisa mandar o seu, você só pode pedir. Exatamente. E esses casos aqui de OQRS, eles não querem QSL de papel. Ou seja, você faz a solicitação, você vai receber o seu QSL bonitinho na sua casa e não precisa mandar cartão nenhum. Mas mesmo assim, se a gente separar o que tem de gente que manda cartão aqui para fora, são milhares. A pessoa pediu o OQRS e soca cartão para a gente mandar via burô aqui. Tem uma parte aí do caso, que é melhor ainda do que já está aí, né? Que muitos deles, inclusive o Mike Zero, que informa o meu Xingu, falei com ele por e-mail, tem umas situações de expedições que você pode pedir pelo sistema deles lá, dizer o seguinte, via birô. Ah não, isso eu vou chegar lá. Então assim, a primeira parte do OQRS é do pagamento, tá? Mas o M0OXO e o M0RX, eles têm uma coisa interessante, eles mandam por pacotes também. Você pode pedir de 10 indicativos diferentes, você não vai pagar 2 dólares para cada um. Ele faz um cálculo aproximado de juntar os cartões e você, por exemplo, pede 5 expedições, você paga 7 dólares. Enquanto você pagaria 10, mais o envio. Então, eles são muito organizados para isso daí, tá? E também você pode pedir via burô para o OQRS. Muitos disponibilizam isso, principalmente pelo Clube Log. Tem expedição pedindo $1,50 para fazer LJW. Então, vamos lá. São os italianos, né? Dicas úteis. Vamos acabar, estou encerrando. Para aumentar a porcentagem de recebimento de cartão QSL. Prepare-se para utilizar todas as formas de envio de cartão. Aquele cara fala, eu só mando LJW. Ah, eu só pago via birô. Ah, eu só pago QSL. Ah, eu só pago via direta. Não dá. O método mais barato é via Labre, pelo birô. Se deseja receber mais cartões físicos, especialmente via birô, envie antes o seu cartão QSL. Eu conheço gente que fala assim, eu só mando em retribuição para quem me manda. Se do outro lado o cara pensa igual, fica os dois sem cartão. Quanto custa um cartão? Mandei fazer agora 5 mil, daquele cartão colorido, bonitão, tudo, 13 centavos um cartão QSL. Tomando cuidado de não mandar QSL que eu já mandei via direta, que eu já pedi o QRS, que eu vi no QRZ que o cara não quer cartão, não dá custo você mandar para todo mundo que você faz o contato do seu cartão antes. O cara vai retribuir. Então você aumenta muito o percentual de QSLs recebidos. Se participa muito de contests, tenha 2 versões de cartão QSL. Uma para contatos em geral e uma econômica para envio massivo de cartões. O que eu faço? Eu tenho aquele meu cartão bonitão lá e tenho um frente única, uma cor só com indicativo para conteste. Custa 5 centavos o cartão feito numa gráfica aí e acabou o problema. Faço o conteste, 3 mil contatos e coloco 3 mil QSLs aqui na Labre para mandar. E se eu quero algum diploma, eu ainda coloco a etiquetinha lá, PSE por diploma tal, para fazer o cara entender que eu preciso do cartão dele. Utilize sempre gerenciadores de etiquetas para facilitar o preenchimento do cartão QSL de forma mais profissional. BV7 QSL é o que eu uso, tem outros.
Alguns estão com problema para encaixar as etiquetas Pimaco, né, Roberto, nele, mas assim, dá para ajeitar. É muito prático, porque você exporta o seu arquivo ADIF do seu log eletrônico, joga no gerenciador, aperta um botão, já te gera as etiquetas. Você só cola no cartão e acabou o problema. Marcelo, eu tenho um tutorial no YouTube, tá? Tem? Legal isso daí. Depois você passa para o pessoal. Mantenha seus cartões organizados e classificados, especialmente se for adotar a regra de obter apenas um cartão do primeiro contato. Cartões atrativos, divulgados no QRZ, costumam ser mais cobiçados pelos colecionadores de cartões QSL, e até mesmo porque não coleciona. Mantenha seus cartões organizados, especialmente se for adotar a regra de obter apenas um cartão do primeiro contato. Tem gente que só manda... Soa como aquela falta de reciprocidade, de falta de amizade? Não, porque assim, a prática era para confirmar o primeiro contato. Você entrega cartão de visita para o teu cliente, toda vez que você vê ele, você só entregou a primeira vez. O cartão QSL é um cartão de visita. Não, aí é outra coisa. Por isso que eu estou falando, o pessoal acaba passando isso daí. Uma última dica que não está aí, mais um conselho para vocês, para quem mantém cartão organizado. Eu demoro em média 20 a 30 segundos para fazer um QSO em telegrafia. Contado, para gerenciar cada cartão QSL que eu recebo, eu perco de 4 a 5 minutos. Dá trabalho, gente. Então, assim, você manter organizado dá trabalho. Se você faz poucos contatos, tudo bem. Mas quem faz QSO em massa, meu, você tem que ter, assim, 1 hora por dia para organizar cartão todo dia, porque senão você vai se perder. Faz parte do hobby. Então, assim, é divertido isso, até você se organizar. Então, assim, essas são as dicas de cartão que eu tinha que passar para vocês. Eu vou passar a palavra para o Felipe agora, que ele... Você vai nessa regra aí de mandar só para o primeiro contato ou não? Eu mando para todo mundo. Tem rádio amador amigo meu que tem 200 cartão meu, eu tenho 200 dele, aqui de São Paulo. Eu não tenho nenhum e eu quero um novo. Fazer uma pergunta. Tem um pessoal que fala que o cartão ser válido, não quer saber se é verdade ou não. Para ser válido, o check log tem que estar assinado. Não existe isso. Não existe. Nem carimbado. Nem carimbado. Etiqueta colada, carimbo em cima. Também não tem nenhuma obrigatoriedade disso. Não precisa. O Cláudio, ele vai pegar o cartão e ele vai verificar se aquele cartão é verdadeiro ou não. Um carimbo qualquer um faz. Eu também acho. Uma etiqueta qualquer um faz. Uma etiqueta qualquer um cola. E a assinatura não tem como você verificar? Então não precisa estar assinado nem carimbado. Não, o que o Cláudio vê e às vezes ele precisa é chegar... Eu já vi ele entrando num clube log, ele sabe que uma expedição foi no clube, dá uma checadazinha para ver se aquele contato está logado mesmo. É obrigação dele. E Marcelo, o que eu falei para ele é o seguinte, que eu escrevo meu nome lá, assino, vou mostrar pro cara o carinho. Sim, escreveu uma mensagem, obrigado pelo contato, exatamente. Deu mais nesse sentido. Mais do que ficar falando em 200 línguas pro cara, né? Vai lá, Felipe. O Felipe vai terminar explicando sobre o nosso birô de QSL aqui em São Paulo. Boa noite. Quem é você? Meu nome é Felipe, PY2TDX. Há 4 anos eu estava subindo a escada com uma caixa de QSL e o Marcelo me convidou para trabalhar no birô. Eu não sabia nada de QSL, eu mal preenchia meus QSLs. Eu era um recém-radioamador, eu sou radioamador desde 2006. Então eu sou recém-radioamador, perto das pessoas até que tem aqui. Pode passar, Marcelo. Aí eu criei uma agenda para a gente falar o histórico, o que a gente fez de 2012 a 2015, a estrutura e o funcionamento do departamento de QSL da Lava, o que é um QSL Delivery, os dados nossos aqui e dicas para utilizar o birô. Pode passar. Em 2012... eu assumi aqui, juntamente com o Marcelo Cabral, e a gente pegou um volume muito grande de cartões acumulados, por falta de ajuda, por falta de carinho nisso daí. Em 2012, a gente teve então que organizar todo o volume. Cerca de 500 quilos de cartões. Na época eu trabalhava no litoral e a minha diversão era separar QSL para os associados. Então, eu levava 2, 3 caixas por a cada 2 semanas e trazia de volta separado. Então, durante 2012, a gente se resseparou e começou a reestruturar os processos. Como seria separado,
para onde iria e como faria. Pode passar. Ah, ainda não. Em 2013, a gente se planejou para uma parada por causa da reforma. Iria reformar a sede. Então, juntamente com o Marcelo, a gente transferiu o birô da Labre São Paulo para o escritório dele. E lá começou a criar tudo novo. Nós criamos desde os móveis, sentou para conversar como seriam os móveis, como seriam as caixas, por que elas teriam que ser transparentes, que era para a gente acompanhar o volume. E quando a gente se deu conta do trabalho que teria, paramos e pensamos, precisamos contratar alguém para tocar só o birô. Então, o único departamento que tem um funcionário exclusivo na Labre São Paulo é o birô de QSL. E acabou a reforma, nós adequamos todos os processos. Como iria separar, como seria feita a separação, eu vou explicar. Como seria guardado, criou-se nomenclaturas próprias nossas aqui. E tudo isso, em 2013, a gente fez uma pesquisa na RL com todos os birôs, de W1 a W0. Nós pesquisamos com Clube de Rádio Amador argentino, a URI, União de Rádio Aficionados Espanhol, e por aí vai. Os russos também deram muita ajuda. E na hora que a gente viu todos os relatos, nós entendemos que o que a Labre São Paulo faz é diferente do que o mundo inteiro faz. Os Estados Unidos, eles têm, por exemplo, um W1. Eles recebem todos os QSLs de W1 e existem 27 colaboradores que reseparam pela primeira letra. Então, o gerenciador desse birô, ele separa pelas primeiras letras e redistribui. Esse cara vai redistribuir para outras pessoas. Então, o trabalho não é centralizado, é descentralizado, diferente do nosso. Então, o que a Labre São Paulo faz, o trabalho que nós temos, chega a ser até referência para eles lá fora. Eu mandei todo o nosso prospecto e vocês devem receber logo em breve uma correspondência falando do nosso birô. Em 2014, após a gente fazer algumas pesquisas, nós assumimos o birô nacional. Toda entrada de QSL do Brasil entra por essa porta aqui. Então, de PY1 a PY9, todos os QSLs via birô vêm por aqui. Isso gerou um convênio com a Labre Federal. Pode passar, Marcelo. Então, nós temos dentro da nossa estrutura um funcionário exclusivo e uma sala exclusiva. Não dividimos nada com ninguém. Dentro do funcionamento, nós criamos um calendário de envio. Ou seja, não é assim, eu olho e mando. Não, tem um calendário. Estados Unidos, por exemplo, bimensalmente saem cartões para os Estados Unidos. Assim como bimensalmente saem cartões para Japão, Alemanha, Itália e por aí vai. Alguns são de 6 em 6 meses, outros são anuais, para que a gente para adequar custos. E isso foi uma das coisas que a gente muito se focou. Porque se a gente for mandar por mandar, o custo é alto. Se a gente fosse preparar para gerenciar como uma empresa de logística o birô, e na verdade é isso, nós teremos lucratividade e não perda de dinheiro. E agora a gente atende, além do recebimento internacional e nacional, sócios de todo o país. Temos PT9, PV8, PS7, PY1 bastante. Então atendemos muita gente. Pode passar. Lá pro fundo. Tem um item só dele. Quais são os prós e contras? Os prós, o custo da operação. O custo de você enviar um QSL via Labre é muito pequeno. Versus o que você paga por ano como anuidade. R$150 não paga 100 cartões enviados. Se você faz DX,
e envia 100 cartões, o que é muito pouco, vamos dizer a verdade, você não paga. Então, o custo é baixo. O volume da qual você pode trabalhar é aberto. Você pode trazer 300, 500, 10, nós vamos trabalhar com ele, não tem problema nenhum. E nós gerenciamos o recebimento do cartão do associado. O associado, quando chega cartão aqui, nós lançamos no SA e você sabe que você recebeu o seu cartão. Então, o associado tem essa vantagem de saber que o cartão dele está dentro da Labre e quando está dentro da Labre. Os prazos o contra é o prazo, porque nós fazemos um envio para os Estados Unidos de 2 em 2 meses, porém eles não fazem sempre para a gente. Então, esse delay não é conosco mais, o delay é internacional. E nem todos os radioamadores são filiados a associações. Então, isso a gente não tem como controlar ainda. É um trabalho que ainda não queremos para a gente. Então, nós temos cada gaveta separado por indicativo de associado. Marcelo? Ali a saída internacional e aqui os gaveteiros de recebimento. Pode passar, Marcelo. Quando nós enviamos, nós recebemos o cartão de vocês e vai para o birô, que é o primeiro passo ali. Nós separamos por país ou estado e de acordo com o calendário de envio ou o peso limite, porque também eu tenho que separar por peso, porque 1 kg e 100 gramas é o mesmo valor de 2 quilos. Então é melhor eu garantir mandar menos, um pouco menos, e depois na outra remessa eu envio. Então, de acordo com o calendário e o peso, eu vou remeter. Envio para o correio, eu controlo o volume pelo sistema da Labre e eu tenho um relatório interno que eu sei para quem foi, quando foi, qual o peso, e em alguns casos eu tenho quando chegou lá, porque alguns birôs me respondem via e-mail. Existe algum tipo de cronograma ou algum tipo de informação que pode os demais associados quando vai para cada tipo? A gente não divulgou ainda. Porque às vezes a pessoa fica na expectativa, na esperança, foi, não foi. Existe um cronograma de informação, ao mês, para tal país, tal mês seria para tal. A gente pode se planejar num futuro breve para fazer isso. Hoje ainda não dá, mas eu posso dizer que minimamente 40 países são obrigatórios saírem de 3 em 3 meses. 40 países a gente atende de 3 em 3 meses facilmente. E a gente chega a mais de 150 países fácil no ano. Pode passar, Marcelo? Esse é do recebimento. Quando nós recebemos o QSL, ele vai para uma caixa postal da Labre, e aí ela é retirada de lá, e aí chegando aqui na associação, ela é pesada, país por país. Nessa pesagem eu anoto quando chegou e qual o seu peso. E aí nós vamos separar. A primeira separação, como recebemos todos os cartões do país inteiro, nós separamos pela primeira letra do sufixo dos PY2 e PU2 e pelo estado, porque nós recebemos o Brasil inteiro aqui. Então, separamos estados e fazemos a primeira seleção dos PY2 e PU2. Nesse momento, a gente retira letra a letra da primeira separação e faz uma segunda separação pela segunda letra do sufixo. E separa numa outra estante, e a partir desse momento eles são retirados e guardados nas gavetas. Aí voltamos para os estados e aí buscamos os QSLs dos membros da Labre São Paulo que tem prefixo de outro estado. Separamos eles vão para uma gaveta também, e aí sim eu pego esses cartões de outros estados e remeto para o Brasil inteiro, que é o nosso convênio com a Labre Federal. Mas você não classifica pela segunda letra, só pela primeira? O cartão de...
Não classifico nada, só prefixo. PY8, só isso. Para mim, não, a única coisa que eu faço é, eu pego eles antes de enviar. Eu tenho necessitado associado? Tenho. Então, eu faço uma segunda triagem, vejo se ele tem alguma coisa, e aí fecho o envelope e envio. A gente armazena na gaveta, envia, e aqui a gente lança tudo no sistema para avisar vocês que tem cartão. Pode ir. Só um detalhe importante para acrescentar nisso daí, aí está o diferencial de ser sócio da Lab São Paulo. Se vocês perceberem no cronograma, o que vai acontecer? O que vai acontecer nesse momento? Enquanto eu estou enviando por outros estados, que eles vão começar a separar, o associado nosso já está com o cartão separado aqui. Eu vi em rede social que tem muito associado da Lab de outros estados que estão se associando à Lab São Paulo. Quase sempre. Sim, porque estão reclamando da demora, do descaso. Eles não têm gente para poder fazer a triagem de QSLs como nós temos. Algumas abrem uma vez por semana. Nós funcionamos 6 vezes por semana. Em relação ao Visa USA, dos cartões disponíveis, eu recebi uma mensagem que eu tenho um cartão disponível. Hoje eu tenho que retirar esse cartão. Né? O Lucas ou algum funcionário tem que dar baixa nisso. Volta só um pouquinho. Alguma dúvida sobre... Tá claro? Você não sabe se o radioamador é sócio do outro estado, é sócio da Labra ou não. Você manda tudo para a Labra do estado dele. Lá que eles vão separar. Eu só me preocupo aqui com o nosso associado. Chega lá, o cara não é sócio. Aí é problema deles. Volta para cá? Não volta para cá. Fica lá mesmo. Isso. Aqui sim, eu tenho que me preocupar quem é sócio ou não. Quem é sócio tem na sua gaveta o seu nome e a gente coloca. Tem um nome, né? Quem não é, vai para uma outra área. Fica guardado quanto tempo? Isso é uma coisa que a gente está conversando, a partir de agora vai começar a devolver. A gente tem trabalhado a filiação dessas pessoas antes de devolver. Porque É porque vocês vão ter um volume muito grande de cartão aí. já temos, já. Né? Mas aí a gente vai entrar nessa crise. Como a gente tem o controle de peso, se até 1 quilo eu tenho que está na minha remessa mensal, eu posso pegar as 200 gramas que me faltam daquele lá, só 40 que é o preço mesmo. Então esse controle nos permite desovar tudo sem aumentar o nosso custo de remessa. Carrinho Então, e mas manda no de momento volta. que você recebe isso aí, você deixa quietinho lá e está tentando trazer o cara para dentro. Sim. A partir do momento que você fala assim, bom, não deu, eu vou mandar embora, você mete o carrinho de todos eles. E lixo. Manda de volta para o país. Nós Não vai destruir. Não vamos destruir. Não podemos destruir, né? Esse é outro detalhe. Isso é uma norma da IAR. Manter o Mas carrinho o americano mesmo, destrói. tá destruindo, né? Ele não obedece a norma dessa. Mas porque você pagar para devolver. Assim, é isso que eu estou falando. Mas a gente só devolve por uma coisa. Imagina você mandou um cartão para mim. Eu não sou sócio. Você vai ter a seguinte impressão de mim. O Felipe não quer me pagar o cartão. E na verdade não é esse problema. Você só mandou pela via errada. Então, falando de reciprocidade, isso é uma reciprocidade. Mesmo que gere um custo para a Lab São Paulo. Nós não queremos que o radioamador de fora tenha uma visão do radioamador brasileiro de mal pagador. O projeto do PY são 2. Já temos essa visão. Já tem essa visão. Então, não queremos isso. Então, vamos... Na verdade, o sócio ele causa prejuízo. O não sócio ele causa prejuízo. Sim, causa Porque ele prejuízo. tem o manuseio, o custo de manuseio e o custo de volta. Não diria um prejuízo. Na realidade, há uma preocupação de manusear esse cartão. Ele gera uma demanda para nós. Mas nós estamos arrumando um jeito dessa demanda não gerar um custo financeiro com essas remessas organizadas para o exterior. O não sócio ele pode vir retirar o cartão? Atualmente, não. Não. Demos 2 anos de carência para que as pessoas viessem aqui. Não vieram buscar. Não vieram. Não. Então, atualmente, se chegar um cartão para um não sócio, ele não pode retirar. Não. Mas assim, esse não sócio ele é notificado, você tem o cartão ou ele não fica nem sabendo? Temos a ferramenta para notificá-los, porque temos a base de dados. Aham. Então, se eu lançar todos esses caras que não têm, avisando, fazer uma campanha para isso, que é uma das nossas metas, ele pode receber esse cartão, ele pode saber que tem o cartão, vir aqui e retirar. Mas isso é um trabalho que nós vamos começar a fazer. É um trabalho muito grande, porque hoje em dia, eu vou te falar que 70% do nosso volume não é de sócio, porque o sócio retira. O não sócio que deixa aqui.
Isso. E uma coisa importante, surgiu uma discussão nas redes sociais e eu intervi com relação a isso daí. Alguém perguntou assim, mas então, e se eu pagar para retirar esse cartão? Não existe comércio de cartão, tá? E se eu entregar um cartão para um não sócio cobrando dele uma taxinha mínima, eu estou sendo injusto com os associados que pagam. Cobra R$150 dele. Então, assim, nós demos um prazo para que eles retirassem esses cartões sem pagar nada, sabe? E eles não vieram. Não, mesmo assim não vieram. Tem gente que não se interessa. Então agora nós estamos começando o processo de devolução desses cartões. Então, importante, a Lab São Paulo não comercializa cartão. Lá no Sul, eles cobram 50 centavos por cartão de não sócio para ser retirado. Pois não. Eu fui o protagonizador de uma situação dessa uns meses atrás. E eu fui sócio lá por 11 anos. Nesses 11 anos eu mandei 3.100 cartões PSL, recebi 200 e pouquinho. E fiquei sabendo de muitas pessoas que vinham aqui, em outras administrações, montaram caixa de PSL em goteira, assim, estragado, vocês possam imaginar, e já é de conhecimento de muitas pessoas. Então, tive algumas de agora, eu acabei cancelando a minha inscrição lá, que eu retornei agora essa semana, por outros motivos. Mas eu acho que isso é uma coisa que deve ser uma questão de consenso de ambas as partes. Esse cartão que eu recebi hoje é um cartão da época que eu era sócio, que atrasou anos para mim, enfim. Então eu fui um dos que, na época que eu conversei com o Lucas, para tentar vamos dizer assim, achar uma solução para esse cartão que estava aqui. Então eu acho que vai de cada casa no cara, é difícil você, como ele falou, às vezes colocar um valor, não sei, por cada cartão, acho que depende da situação. E a princípio, quando o pessoal conversou comigo, eu achei que foi uma coisa meio positiva e tal, enfim. Mas entendo a situação. Acho que depende de cada caso. Mas então, o que ele acabou de falar, quer dizer, falando das claras, chamou o cara, falou para ele que tinha cartão, o cara não se interessou. Acabou, filho. Eu concordo, mas, por exemplo, eu fiquei extremamente notificado do cartão. Se esse cara falou assim, quando você me cobra o cartão, mas nem isso o cara falou. Deixa eu ver se você vai falar sobre os cartões que ficaram em Brasília anos lá, né? Também tem esse problema. Muitos dos seus cartões podem não ter vindo para São Paulo. E essa história de notificação que tem cartão é recente também, não é isso? É recente. É bem recente. Para você entender, hoje em dia, antigamente tínhamos 200 sócios, hoje temos 1.100. Nós administramos mais de mil indicativos na Lab São Paulo. Hoje em dia, para mim ter essa facilidade de manusear indicativos não sócios, me gera uma dor de cabeça enorme. São 13 mil radioamadores no estado de São Paulo. Fora o que vem errado, né? Porque tem muito indicativo que vem errado. Então, também tem essa parte. Então, no momento, eu não consigo atendê-los, mas a gente vai cadastrar na CA e fazer uma campanha para que ele venha a ser sócio. Eu vou mostrar para ele os cartões de Brasília, que vieram todos manchados. Logo em Brasília. Dentro dessa filosofia, a nossa ideia é fazer o quê? É trazer o cara para dentro da Lab São Paulo e não colocar uma barreira para que ele continue não sendo sócio. Então vamos mostrar o trabalho para ele que é feito hoje. Aqui, está seu cartão aqui. Por que você não vira sócio? Eu acho que a Lab, ela perdeu credibilidade durante muito tempo. Então, também é uma questão assim, de tempo para que as pessoas voltem a fazer parte da organização, porque ninguém vai falar no seu trabalho. Por exemplo, tudo que você está vendo aqui não foi desenhado em uma semana. Foi desenhado em... Eu trabalho na área de logística, sistemas, e não foi uma vez, foram diversas vezes. Eu me indisponho com o Marcelo semanalmente, por causa de birô. Porque eu trato o birô como negócio. O cartão dele o meu cliente se chama associado. O meu produto se chama cartão QSL. Se o meu cliente não receber o cartão QSL ou o cartão QSL não for enviado, eu estou prestando um desserviço.
Eu cobro, por exemplo, do funcionário do Birô um relatório semanal para saber o que foi feito. Eu cobro dentro daquele... no cronograma de envio, eu cobro. Por que não foi enviado isso? Ou vamos antecipar isso. Então, se eu estou transformando a coisa em profissional, tentando trazer um profissionalismo para dentro de um departamento da associação, eu tenho que cobrar um profissionalismo também do meu cliente. E meu cliente, não sendo associado, ele não é meu cliente. Ele é um possível cliente. Então, a campanha que nós vamos fazer é para trazer o cara para ser cliente, para ser um associado, fazer parte. E não para entregar cartão para ele. Eu entendo, é que assim, se passaram alguns anos e a gente foi dando as oportunidades. Hoje nós vamos trabalhar da forma que é trabalhada no mundo inteiro. Se você for na Alemanha e não for sócio da Dark, eles vão carimbar seu cartão e mandam no final do ano. Na França é assim também. É como se fosse uma empresa. Se esse produto é nosso, fica. Se esse produto não é nosso, volta. Felipe, é importante também deixar claro que se for vender QSL pelo volume que tem aí, teria mais grana entrando na Labre que da filiação de sócios. Mas a entidade Labre não está para ter uma lucratividade em cima de cartão. Não, é isso que Nenhuma atividade nossa, ela tem que ter lucro. Na realidade, o problema é que a pessoa tem que ser sócio por um conjunto de valores que nós defendemos e por um conjunto de serviços que nós prestamos. Então, assim, a pessoa falar que ela é sócio só para usar o Birô, é um direito dela, mas ela está recebendo outros serviços agregados além daquele que ela pode não usar. Pagamento da IAR é uma das coisas. Isso aqui é um exemplo. Sim, nós estamos começando um projeto, desenvolver esses cursos, onde vocês não vão mais precisar vir na sede. Tá? Nós vamos desenvolver uma plataforma de ensino à distância e a ideia é que o Brasil inteiro assista isso que nós estamos fazendo aqui pela internet toda semana. Só que tem custo. Quem vai bancar isso? Os sócios. Só que a ideia é justamente essa, compartilhar. A nossa preocupação dessa diretoria é que a próxima diretoria também pode não estar eu aqui, pode não estar o Felipe aqui, só que nós não podemos levar o conhecimento daqui de dentro, ele tem que ficar. E é essa que é a nossa preocupação. Se a gente não for mais eu, o presidente, o Cabral, o vice, o Felipe, o diretor de QSL, são cargos de confiança, nós não podemos perder o que foi feito, porque o que acontecia antes era isso. Saía uma diretoria, levavam tudo aquilo embora. E quem entrava começava tudo de novo. Então esse é o conceito que nós estamos tentando implementar aqui, de profissionalismo de gestão, para que a Labre funcione como uma empresa de verdade, e futuramente esses cargos aqui sejam remunerados, tá? Ô Felipe, quanto tempo demora para um cartão que entra, que chega aqui, para mim pegar na mão ele? Hoje em dia, fora os períodos complicados que são de contestes, pós-contestes, uma semana e meia, no máximo 2, o seu QSL que entrou aqui, eu posso já pegar ele. Você pode retirar. E antigamente, quando vinha via Brasília? Se ele não ficasse lá, como ficou alguns, de 3 a 4 meses. Antes da gente assumir. Tá. Agora, o importante do QSL Delivery, para ser observado, é assim. Algumas pessoas questionaram, mas eu já sou associado, eu já pago, por que eu tenho que pagar para receber o cartão? Você não é obrigado a pagar, mas vem aqui retirar o cartão. E o mais interessante do QSL Delivery é para quem está no interior, que é o compartilhamento do serviço. Ou seja, 5 associados da Labre ligam, um liga, pede dos 5, é cobrado uma taxa só, não é por indicativo, é por remessa. E manda para aqueles 5, para um endereço só, eles dividem. É que fez o Rio de Janeiro. A gente mandou uma remessa para o clube, que é o Grati, eles distribuem para os 20 sócios deles lá, então eles pagam uma taxa só para os 20 radioamadores receber o cartão. É um cartão e acho que 1 quilo? É 1 quilo? Pro PAC acho que é 300 gramas. 200 gramas. É a mesma coisa. Por isso que no e-mail vem, você tem tantas gramas de cartão. Exatamente. Pra gente poder, você pode até conferir o cálculo, que volta a repetir. Mas o correio é barato. Não, é PAC com AR, com seguro e a taxa de manuseio. Ou seja,
A gente garante que aquele cartão vai chegar. Não é agora, para enviar para cá, o delivery funciona da mesma forma. O Felipe já falou isso? Não, pode falar. Vamos lá. O QSL Delivery, o mais importante é o inverso também, gente. Você pode pegar, botar no correio e mandar para nós. Nós recebemos e distribuímos. Não precisa vir até aqui trazer o cartão. E o pessoal faz esse compartilhamento também nas cidades do interior. Junta 4 ou 5 associados, colocam num pacote só que despacha. Um envio de 1 quilo de cartão, por exemplo, que é cartão pra caramba, custaria aí R$25, dividido entre 5 pessoas, cada um aos R$5, o cartão chega aqui. Então, o problema é a gente educar as pessoas para se acostumarem a usar o serviço. E o pessoal de São Paulo pode usar isso? Pode. Usa, o pessoal usa. Tá falando. E tem outra coisa. É uma forma de unir radioamadores do interior. Porque o que acontece? O cara no interior, ele não vai pedir sozinho, ele vai juntar com a turma lá, para sair mais barato. Então é uma forma também de juntar as pessoas por algo comum. Se encontrando com uma pizza para dividir cartão, acontece muito isso. O pessoal se encontra para dividir cartão, acaba comendo uma pizzinha, bate papo, um vê o cartão do outro. É uma forma deles se reunirem no interior quando os cartões chegam. Ó, chegou os QSS, tem que buscar aqui em casa. O pessoal vai para lá e se reúne. Eram as antigas diretorias de antigamente, com os delegados regionais. Delegados regionais. Exatamente. Pode Legal. passar. Isso aí foi alguns levantamentos. Como a gente tem toda a informação sistêmica e coletada, a gente tem, por exemplo, aqui, em 2014 foram remetidos 94 quilos, mais de 94 quilos de QSL para o exterior, em 186 remessas diferentes. Isso em 2014. Foi um crescimento de 69% de 2003 para 2014 e 97% de 2012 para 2014. Em volume, tá? Em quilos. Em remessas é um pouquinho mais baixo. A gente nunca mudou o número de remessas. O que acontece? A gente até em 2014 tem menos remessa que em 2013, porque fizemos uma gestão melhor das remessas. 67% dos cartões são para países europeus, 13% para Estados Unidos e Ásia 10%. Desses 10% da Ásia, 89% são Japão. O resto são os outros países asiáticos. E aí são os 1000 indicativos movimentados de associados, fora o que não é associado. Pode ir. Eu fiz para vocês entenderem ali que isso tudo vocês vão receber em breve, muito breve. O quanto é cada continente. Por exemplo, a Oceania é 0,49, até pelo seu tamanho e também pela nossa dificuldade em contatos com a Oceania, né? E a África, 1,19%. Isso já até aumentou, já foi pior já esse número. E aqui é o gráfico de evolução, né? O quanto a gente tem evoluído aí. Duas coisas têm chamado a atenção, principalmente para quem trabalha lá dentro. O número de radioamadores aumentou, o número de radioamadores que fazem DX vem aumentando muito. As pessoas têm... Graças à antena de X. Só que a gente tem que melhorar, a gente tem evoluído quantitativamente e algumas coisas para a gente aqui é complicado, é o que eu vou falar agora. Eu queria passar essas dicas que são essenciais para a gente também. A primeira coisa é conferir o modo de envio. Você fez o QSO e você preenche o cartão e não confirma se ele aceita birô ou não, é muito complicado. Porque tem cartões, eu sou radioamador, eu também pego cartões para separar aqui, eu falo, esse cara não vai pagar esse cartão. E aí eu sinto que eu estou colocando dinheiro no lixo. O radioamador ia lá, os dois, porque aquele cartão vai ser triado, enviado e todo mundo vai perder. Então, é uma coisa muito difícil, assim, é um cuidado que tem que ter. O radioamador com ele mesmo e com a Lab. Sem falar que vai demorar bastante para descobrir que não foi aceito. Tem radioamadores que chegam a colocar 5 ou 6 cartões idênticos, em tempos diferentes. A gente olha,
Até que um dia eu comecei a carimbar um monte de cartão aqui, distribuir numa reunião de diretoria. Eu tenho que falar para os diretores que o primeiro associado que tem que dar exemplo aqui dentro é o diretor. Se o diretor não mandar com o manager ou com as informações corretas, eu carimbo com gosto e devolvo na hora. Mas tem uma coisa muito interessante que é... todo mundo Na fala- reunião de diretoria. Viu, Marcelo? Uma coisa muito interessante do QRZ, as pessoas fazem contato e já com o QRZ aberto, já lançando contato. E depois vai ver lá para mandar o EQSL primeiro. A maioria faz isso, mandar primeiro o EQSL. Tá lá, né, muitos colocam para onde mandar, se é direto, se é demorou. No QSL, muitas pessoas colocam essa informação no QRZ. Você tem 97% está lá. O que Eu uso que o QRZ, eles têm 3 opções lá no final, sempre. Tem EQSL, lote W e direto. Por que não existe o Porque é o seguinte, eu vou te explicar por quê. Porque quando você entra no QRZ, você vê o nome do cara, vê o endereço do cara, vê e a forma de... e acabou. Ninguém desce a página para ir até lá o final dessa informação. Mas Quando chega lá em cima, você não vê a informação e aí você vai procurar. dá para colocar ali na barrinha, Birô. Bota direto ou por Entendeu? Quer dizer, então uma pessoa Tem tem um preguiça de descer a página. Mas na verdade Não, tem mas um por que campo no não tem um campo QRZ. birô, só tem para as outras opções. Não, tem. Tem. Nunca vi nenhum, hoje eu vejo 250. O seu tá escrito Birô? Tá. Depois a gente entra e olha. No campo ali onde você põe o teu nome indicativo, já tem um campo ali que aparece. Mas tem cara que não usa o campo. Não, é errado. Aí você vai procurando ler a página. Mas é assim, ó. Eu sou da seguinte opinião. Quando eu vou atrás de uma figurinha, A figurinha é diferente, né? eu olho até embaixo, viro e tal. Argentina, Estados Unidos, Alemanha, a semana não virou. Sim. Itália, manda. Quando mando. Quando o sujeito não está lá, você arrisca o birô? Não. Não, se eu fiz o contato Não, é a única coisa que você vai Não, fazer. se é um país normal, eu mando pelo birô. Agora, se é uma figurinha, existem sites para você caçar o manager daquele cara. Só. Se eu faço um contato e tenho o manager, o manager só aceita via direta. Eu tenho que mandar via direta, então. Isso. Mas adianta eu mandar via birô. Tem gente que insiste ainda no Birô. Quer dizer, se tiver manager, eu não tenho nem que olhar a página do rádio amador que eu fiz o contato. Eu Não. tenho que olhar no manager. Exato. Tem que ver o que o manager recebe. Então, é isso que eu estou falando. Se está no indicativo do manager lá, você vai. Se o manager é direto e apesar disso o rádio amador, acontece muito LU, tá? LU, uma boa parte dos argentinos, eles usam EA7, acho que é GK, alguma coisa. FDR e o EA7KB. Exatamente, como manager. A Argentina tem Birô, mas quem vai cuidar daquele QSL é o EA7, o espanhol. Agora, manda isso para a Espanha e depois volta para ele. Exatamente. Às vezes. Mas só pagar um ônibus no QSL. O cara que gerencia tudo, João. É simples o motivo disso. Normalmente, esses EA7KB, o EA7FR, ele pega rádio amador que não paga cartão. De países, geralmente sul-americanos, que tem algum interesse para fazer DX. Ele oferece o cartão que ele imprime de graça para o cara, tá? O cara não paga nada e ele vira o manager do cara. Por causa pra dos? faturar dólar. Dólar. Então aí o interesse é puramente comercial, ou seja, você pedir um QSL de argentino via manager mandando dólar é o limite do desespero. Pra gente que tá aqui, sim, né? Então assim, Mas você já não tem suficiente de argentino? depende. Se você pegar uns 160 metros, o meu vem direto. Porque eu ligo às vezes o rádio sem antena e escuto argentino. Então, Se você morar Na Europa, então, na realidade, existem esses managers por conta disso. Agora, é lei da oferta e da procura. Tem gente que pede, tem gente que não mas pede. tem o manager que cobra também do rádio amador. Tem. Pra poder Exatamente. gerenciar. Exatamente. Global QSL como se fosse um manager. Ó, A Global QSL. Voltando ao tema, em relação a conferir o modo de envio, né? Como você falou, o cara preencheu uma vez errado, preencheu duas, preencheu três, preencheu quatro. E assim, na minha opinião, vocês estão vendo que vai ser prejuízo para o cara, que ele não vai ter retorno, vocês estão vendo que vai ser prejuízo para a Lava.
assim, não dizendo que cabe a Lavra, mas seria interessante você notificar o cara, falar, eu vou te... Não, mas é de um diretor. Ele não vai ficar olhando outros cartões. Eu vou te dizer o porquê que eu peguei isso. Porque foi de um diretor e foi um jeito de eu encher o saco dele também. Foi uma pegadinha entre nós. Mas o que acontece? Às vezes não sou eu. Às vezes é um funcionário que não é radioamador. Mas ele não é instruído para isso? Não. Imagina você guardar na cabeça... Você, por exemplo, sabe que... Mas não é questão de guardar na cabeça, assim, é questão do padrão. PQ0 Tango. Recente. É via Biro, o que é? PP5BZ. P5PZ. Lá ele está aceitando via Biro e via direto. Imagina quantas expedições existem no mundo e eu não tenho como instruir meu funcionário. Olha, tal expedição é tal coisa. Ele não pode ficar entrando no QSE para pesquisar cartão por cartão. Às vezes acontece muito, por exemplo, Suriname. Eu fiz algo que eu não deveria ter feito. Eu peguei todos os cartões do Suriname e não tem birô lá. Eu entrei em contato direto com o radioamador, mandei $20 para ele com um bolo de cartão, porque era pago. PZ é fechado, birô. PZ não tem birô. Não tem birô. Então, algumas coisas a gente consegue prever, outras coisas não tem como. Só para ilustrar, por exemplo, o cara preencheu o cartão errado. Ele não entendeu o que você quis dizer, mas falou assim, ele preencheu errado a primeira, a segunda. O que você quis dizer com preencher errado? Não, nessa lado que o pessoal, aqui no caso lá, que tá vendo, tá enxergando. Enxergando o quê? Se o cara preenche errado. Não. Se o cara erra um, erra duas, erra três, ele não tá errando porque O ele funcionário do birô, nem radioamador ele é. Não, mas o erro que nós estamos, o que você está falando, só para esclarecer Não, assim. você entendeu o que eu quis dizer. Não, eu entendi, mas não tem. Você coloca lá PZ5RT, um exemplo hipotético. É Suriname. Esse cartão vai voltar para você, birô fechado. Aí você, se você continuar errando toda vez, você vai receber o cartão de volta dizendo que o birô está fechado. Outro exemplo, nós estamos começando a fazer isso, não dá sempre. O cara bota lá, C6ATB, o Bahamas está fechado o birô. Às vezes, quando a gente lembra, manager, eu coloco um papelzinho amarelinho, post-it para não estragar seu cartão e devolve para você. Mas tem gente que é costumeiro fazer isso. O que ele faz? Ele pega, o que acontece? A gente está tentando fazer isso, mas não é sempre que nós conseguimos fazer isso. Porque assim, às vezes o radioamador tem o birô aberto. E aí a gente lê só, LU2 Plau, vai na caixa, não vou ficar. Pô, será que ele está certo ou não? Então, algumas coisas a gente pega. Quando não tem birô ou quando o birô está fechado, eu passei uma semana entre Natal e Ano Novo aqui, com uma caixa do meu lado, conferindo cartão a cartão, cara. Final de semana retrasado, eu levei quase 20 quilos de cartão que estava aqui de QSLs, indicativos errados, indicativos incorretos, países que não estão funcionando no birô para casa, passando o final de semana e devolvi tudo para os meninos aqui. Por quê? Porque eles não estavam dando conta de fazer esse trabalho que eles tentam fazer. Só que nem sempre é possível. Uma expedição muito visível, a gente lembra de cabeça até eles, mas não dá para lembrar das pequenas expedições para o QSL viu o quê? Então, por exemplo, você falar com o V85, está aberto o birô de Brunei, mas quase metade dos radioamadores tem manager. Porque o birô de Brunei, apesar de estar aberto, você até manda, mas não manda para cá. Você quer ver um exemplo? Arábia Saudita, não tem birô. Não tem birô. Calma. Não tem birô aberto no site da Yara. Só que a gente foi atrás. Existe um birô entre eles. E a gente consegue enviar cartão para eles. Ou seja, a gente tenta ajudar o associado, mas o associado também tem que conferir com a gente. A Abre, que tem muito interesse em que esse tipo de erro, essas coisas não aconteçam, não vai criar um guia, enviar por e-mail para todo radioamador associado. Olha, você vai usar o nosso sistema de birô, você tem que saber o que está nesse A cartilha está sendo feita, ela vai ser entregue para os novos? Não, vai ser entregue para os velhos. Eu acho que essa palestra aqui já é um pontapé. Sim, na realidade está sendo feita uma cartilha para orientar. Então nós estamos montando um kit boas-vindas. Na realidade, você vai fazendo o que você acha certo. Não é só então, nós estamos fazendo um kit boas-vindas para o radioamador. Ele vem e se associou, óbvio que todos vão receber, mas ele se associou, ele vai receber uma lista de repetidores do estado de São Paulo,
ele vai receber, não só da Labre, tá? Ele vai receber a cartilha de utilização do Biro, a cartilha de utilização do SA. Quantos de vocês aqui utilizam todos os recursos do sistema informatizado da Labre? Todos. Eu cheguei a pouco de fora. Então, assim, então o que vai acontecer? Nós estamos preparando cartilhas, então assim, até o final desse ano, com certeza, nós vamos ter preparado uma cartilha global. Só que o problema é o seguinte, nós também sabemos que nós vamos entregar e de 6 em cada 10 não vão ler. Mas a gente vai fazer o nosso papel. No caso de QSL, no caso de QSL, essa palestra é um termômetro para saber o que eu tenho que colocar e o que eu não tenho que colocar. O manager, existe algum padrão? Eu coloco indicativo e via tal manager. Existe alguma outra forma? Tem que topar, tem que pôr Normalmente o seu cartão tem o via. Se não tiver, você escreve via e embaixo o indicativo. Tá. E o BD7 QSL ele tem uma forma de você configurar a etiqueta Para sair com via. Já sai o via e já sai qual indicativo porque tem que ir. E aí, uma dica. Pô, marca texto amarelinho, gente. Tudo que vocês puderem fazer para ajudar, a separação ajuda. Se tem manager, pega o marca-texto e dá uma marcadinha lá, porque visualmente a separação vai ser mais rápida, entendeu? Existe algo que não dá para fazer, mas que se der para fazer, facilita e nem está aqui. Você colocar o indicativo pequenininho do cara na frente do QSL de dois lados. Isso facilita, porque eu não tenho que ficar virando. Mas isso não é nem coloco aqui. O terceiro ponto é verificar se o país realmente possui o Biro. E a gente vai colocar no site, eu vou colocar no site, porque tem muita gente que manda cartão que o país não tem o Biro. E aí eu não tenho como... Não, o cara manda, conversa, por exemplo, com Fernando de Noronha. Não existe Biro em Fernando de Noronha. Ele tem que ver via o que é, ele tem obrigação de ver via alguém. A gente... Nós sabemos que, por exemplo, o André hoje é placa 6, o antigo PY0FF. Nós sabemos, uma hora essa informação pode se perder. Então, verificar, não precisa... E um detalhe, a mesma coisa, gente, ó, só um minutinho, a mesma coisa vale internamente para indicativo especial. Tá? O pessoal faz conteste, os indicativos especiais, 90% dos radioamadores não coloca via o que é. E aí, infelizmente, aí nós somos obrigados a pesquisar, porque como está internamente mandando para um PX2 alfa ou um ZX2F, eu sou obrigado a pesquisar porque é em São Paulo. Mas se o radioamador já tivesse colocado ZX2F é via PY2FN, já estaria resolvido o problema. Então, assim, tem coisas que, mesmo assim, nós somos obrigados a fazer. Mas o pessoal, o que faz? Faz o conteste, faz os 5.000 contatos, aperta o botão, imprime a etiqueta, coloca no cartão e larga aqui. Mas o que facilita? Você, no SAA, cadastrar os seus indicativos. Exatamente. Isso facilita o nosso trabalho. Organizar os QSLs para entregar aqui na ordem alfabética. E aí eu vou dar uma dica de gordinho, cara. Às vezes eu tô lá trabalhando... Tem um cartão desse lado e o outro é desse lado. O tempo que eu perco de um lado para o outro é muito grande. Então, se eles vierem na ordem... Mas não sou eu que trabalho todo dia, entendeu? Não sabia dessa. Eu sabia esse detalhe. Porque se você colocar em ordem alfabética, seu cartão sai rápido. Vai mais rápido que o dos outros. Eu te digo, você não pega... Alfabético ou é por ordem de entidade? Pode ser por ordem alfabética, não tem problema. Ordem alfabética. Por exemplo, acontece casos aqui de não ter um bolas pequeno de ordem, não está em ordem, e um grande em ordem alfabética. Eu vou direto no grande. E aquele vai ficando. Aí uma hora eu vou lá e pego. Eu fiz um teste outro dia, eu trouxe 1000 QSLs de um conteste. Eu mesmo distribuí. 7 minutos eu demorei para colocar os cartões na caixinha. Em ordem alfabética. Porque já estava na ordem alfabética e as nossas caixinhas são guardadas em ordem alfabética de prefixo. A pessoa só vai distribuindo e não precisa ficar pensando e separando os cartões. Isso facilita muito o trabalho. E outra mudança que a gente fez é que antigamente ia uma fileira, outra fileira, outra fileira. Agora a gente vai uma fileira, desce, zigue-zague.
para evitar também sair correndo. Graças deixar o destinatário visível, tem cara que esconde o indicativo do cara. É terrível isso. E respeitar o tamanho 14:9. Isso aí, se for um pouquinho maior ou menor, a gente até dá um jeito, mas tem algumas coisas aqui que acontecem que são... Mas assim, se você faz um cartão do tipo livreto, você deixa aberto o livreto, com o indicativo à frente, sempre facilitando. Porque em muitos casos é uma pessoa remunerada que está lá. Em outros casos é um voluntário como eu, estou lá trabalhando. Acho que é isso que eu tinha para falar para vocês, acho que falei até demais. Alguém tem alguma dúvida? Quando é que sai esse guia aí das melhores Então, deixa eu acrescentar algumas coisas para vocês. Como você comentou, uma das coisas que deixou a gente muito entristecido quando a gente assumiu a Labre foi justamente o descaso com relação ao Biro. Não que seja o principal serviço, mas é a essência da Labre ter um Biro que funcione. Por quê? A coisa funciona melhor quando você tem um serviço de qualidade. Realmente, QSLs foram jogados fora, QSLs desapareceram, a gente achou QSL enfiado em tudo quanto é lugar. Tinha gente que era voluntário, que vinha aqui para ajudar a separar cartão, era assim, vinha um grupo de 6, 7 pessoas separar cartão. Eles vinham, separavam o deles e o dos amigos e jogavam num canto o resto dos cartões. Ou seja, não era o trabalho voluntário de vir aqui como eu venho de vez em quando, o Felipe, a gente separa cartão de todo mundo nas caixinhas e na forma apropriada. Não, o pessoal vinha, abria as caixas que chegavam aqui, tiravam os cartões deles dos colegas, largavam aquilo num canto, os funcionários não eram orientados para cuidar daquilo, porque não tinha um funcionário de birô, e a coisa foi se perdendo, como você falou. Eu coloquei uma tropa escoteira inteira aqui dentro para separar cartão, porque eles não tinham esse vício. Eles não iam pegar cartão deles, eles iam pegar qualquer cartão. E naquele dia a gente teve mais de 20 pessoas separando cartão. Foi uma das maiores, maiores mutirões. Na realidade, o serviço de birô, ele está sendo muito incrementado. Quando eu comecei a palestra falando que tem gente que diz que vai acabar o cartão, está aumentando, porque como o pessoal está sentindo credibilidade no funcionamento do birô, as pessoas estão fazendo cartão, estão mandando cartão. Nós começamos uma divulgação da prática do DX, não porque a gente quer que todo mundo faça DX, é porque quem entende de VHF não tem vindo fazer palestra aqui pra gente. Então, como o que eu sei, o que a maioria sabe é DX, então tá vindo isso. E paralelamente a isso... Mas também se manda cartão para VHF. O que está acontecendo paralelamente a isso? Eu tenho tido muitos amigos de VHF que estão me dizendo o seguinte, os sérios, tá? Não consigo mais falar em VHF. E eu gosto do radioamadorismo e não quero deixar de ser radioamador. Então eles estão migrando para o HF e fazendo DX porque estão encontrando uma utilidade, uma finalidade em ser radioamador que estão perdendo no VHF. Então isso daí é muito importante para nós. Então o que está acontecendo? O DX está se tornando uma coisa como a porta de saída para quem estava querendo fazer algo diferente. Vocês não têm uma estatística de volume recebido? Sim. Foi passado isso daí. Não, ou só de envio, mas... Para ver como é que está esse negócio. Eu vou expor para vocês, dentro de, no máximo, uma semana, vocês vão receber um relatório com todas as informações do Birô de 2014. O GDE que vocês receberam, nós estamos preparando um relatório igual do Birô do GDE, só exclusivamente do serviço. Só para ter uma ideia, eu estou cobrando isso. Não. Isso já foi feito em 2003. Só para ter uma ideia de como está evoluindo os DX, a troca de cartão, entendeu? O João quer uma pergunta lá. Nessa para o Marcelo. Marcelo, você disse que o Birô não é o serviço mais importante que a Labre oferece. Qual é o serviço mais importante, ou se vocês têm uma ideia do que o associado espera? Na minha opinião, o serviço mais importante da Labre hoje é o trabalho que está sendo feito em parceria com o GDE de defesa do espectro.
Apesar de ter alguns radioamadores que acham que isso não é importante, não adianta ter cartão QSL, não adianta ter rádio de última geração, não adianta ter nada se a gente não puder limpar as frequências para a gente poder falar. Então assim, o único trabalho que hoje nós estamos fazendo que não aparece para o radioamador é justamente a defesa espectral, tá? Porque assim, eu já estive na Prefeitura de São Paulo, nós conseguimos intervir na iluminação de LED de São Paulo, que vai servir de parâmetro para o Brasil inteiro, tá? Nós estamos na Prefeitura com relação aos semáforos de LED, que tem um aparelho lá que gera interferência terrível. Agora nós estamos preparando um trabalho junto à Eletropaulo por conta de como está a rede de São Paulo em muitas cidades. Então assim, homologação de lâmpada. Nós estamos com questões, nós estamos dentro do Inmetro. Hoje tem um radioamador do GDE dentro do Inmetro, representando a gente na certificação de equipamentos para poder garantir que não vai ter emissão de sinais que possam gerar interferência para a gente. A gente agora conseguiu entrar no Instituto Eldorado de Campinas, da Unicamp, e temos aberto todo o laboratório para poder fazer ensaios de equipamentos que geram interferência. Tá? Eu posso pegar uma fonte chaveada e entregar para eles. Custaria 10 mil reais fazer isso para uma empresa, lá do Contexto de Graça. Tá? E agora estamos preparando para entrar na ABRAC e no CPQD. Ou seja, é a única forma que nós temos de garantir. Então, a representação do radioamador é o principal trabalho da Labre.